Caros irmãos, caras irmãs, mais uma vez o Senhor fala do envio do Espírito Santo, nos preparando para o recebimento deste Espírito em Pentecostes, que nos fará testemunhar o Cristo, aonde quer que nós estejamos. No entanto, isso não é uma coisa automática, não acontece assim da noite para o dia. E se nós tentarmos fazer este testemunho acontecer meio que à força, soará como um testemunho falso, um testemunho artificial forjado, e as pessoas percebem isso. As pessoas percebem quando o Cristo que nós pregamos não é o Cristo que habita dentro de nós, é um Cristo que nós estamos tentando ali articular para passar para os outros, mas que dentro de nós a coisa ainda não está bem viva, não está realmente nos transformando. Isso é bastante importante. Nós vimos ontem na liturgia o Senhor nos dizer que o cumprimento dos 10 mandamentos é uma condição para a recepção do Espírito Santo, para essa graça que em nós nos transforma e nos faz dar esse testemunho. E vejam hoje, meus queridos, que esse Espírito, ele é dinâmico, ele é essencialmente dinâmico, ele se movimenta e ele nos movimenta. O Senhor nos diz que ele mandará da parte do Pai o Espírito da verdade para dar testemunho dele, do Cristo. No seu movimento, o Espírito irá dar testemunho do Cristo aonde? Em nós, dentro de nós. Aqui dentro nós iremos ter a certeza viva de que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e está vivo dentro de nós. Por isso a necessidade de cumprir os 10 mandamentos e de estar vivendo os sacramentos, particularmente o sacramento da confissão, para permanecer em estado de graça. Mas depois que esse Espírito der o testemunho do Cristo ressuscitado dentro de nós, gerando em nós aquela certeza de que Ele está vivo, certeza de fé, o Senhor quer que nós possamos dar testemunho deste Cristo também nós. Santo Agostinho diz o seguinte, que em nossos corações o Espírito dá testemunho de Cristo, e nós, pela nossa voz, na nossa garganta, nós iremos também dar testemunho de Cristo. Percebam que é um movimento dinâmico, é algo que está acontecendo, é um fluxo de vida que chega a nós da parte do Pai e que não pode parar em nós, não pode morrer em nós. Pensem numa fonte de rio, numa nascente de rio. Ela começa pequena e está brotando. A gente não sabe de onde vem aquela água, mas ela está brotando. Ali ela está saindo. E na medida em que ela vai descendo o terreno, ela vai se unindo a outras fontes de água, vai ganhando corpo, vai crescendo, até que num dado momento ela se torna tão larga, tão profunda e tão cheia de água como é o rio Amazonas, por exemplo. O rio Amazonas, em determinado ponto, nós nem sabemos mais se é mar ou se é rio, de tão grande, tão largo que ele é. Mas não começou assim, começou com uma fonte pequenina. E se alguém não parar o fluxo dessa fonte, a água continuará manando, a água continuará alimentando este rio. Da mesma forma o sol está o tempo todo a iluminar a terra, o tempo todo. Ele vai acabar? Vai, daqui a não sei quantos bilhões de anos, então isso não é uma preocupação nossa. Ele está aí, irradiando calor e trazendo luz à terra, e não para. Ele é essencialmente essa fonte de calor e de luz para nós, e não para, a não ser que venha uma frente fria, a não ser que nuvem se coloque entre o sol e nós, aqui na terra. Então nós já não sentiremos mais o seu calor e a sua luminosidade será tênue, nós não a perceberemos tão claramente como nos dias ensolarados, como esse período, né, em que o sol vai nascendo e vai dando bem na cara do padre aqui, pela luz que vai surgindo aqui nessas janelas. Assim é o Espírito. Em nós, o Espírito é essencialmente dinâmico, ele é como uma fonte de água viva, ele é como um sol que ilumina para a vida eterna, porque o Deus que habita em nós, ele é amor, e o amor, ele é essencialmente dinâmico, ele se difunde a si mesmo, ele se doa
E não pode ser diferente, porque Deus é assim. A essência de Deus é a doação pura, completa. E Ele habitando em nós, Ele precisa ir para algum lugar. Ele quer ir para algum lugar. Ele quer se difundir dentro de nós. E só não se difundirá se nós lhe pusermos algum tipo de impedimento. Se nós matarmos a nascente, se nós bloquearmos este sol que quer nos iluminar e aquecer o nosso coração de alguma forma. E aqui está a nossa missão, meus queridos. A nossa missão é a de deixar esta fonte manando água, até que ela se torne tão grande como o rio Amazonas. A nossa missão é a de deixar esse sol iluminar o tempo todo, e dar vida e trazer calor o tempo todo, pelas graças novas que nós vamos recebendo de Cristo. E assim, na medida em que vai ficando intenso esse calor, na medida em que vai ficando caudaloso este rio, nós iremos percebendo com mais exatidão, com mais certeza de fé, o testemunho do Espírito a respeito de Cristo dentro de nós. E isso nos transforma. Nos transforma a tal ponto que nós já não queremos mais ficar sem dar o testemunho de Cristo. Aquele desejo de fazer apostolado que surge quando a gente começa a conhecer Jesus, ele é um desejo que, embora seja real, na hora que for colocado em prática, ficará algo forçoso, como eu disse para vocês anteriormente. É um desejo de apostolado que na prática ficará meio artificial, um apostolado meio artificial. Agora, na medida em que o tempo passa e a gente vai deixando esta graça crescer e se difundir dentro de nós, se irradiar dentro de nós, essa graça nos transforma. E na medida em que nos transforma, vai aumentando também o nosso desejo de testemunhar o Cristo. E de dizer como Madalena e os apóstolos: eu vi o Senhor. E isso não será da boca para fora. Será real, profundamente real, porque nós o veremos agindo dentro de nós. Não nos esqueçamos, esta graça que nós recebemos quando pela fé aceitamos o Cristo, Ele mesmo já disse, ela vem do tamanho de uma semente de mostarda. Ela vem como um pequeno punhado de farinha, de fermento na massa. Ela vem como uma pérola, que preciosa que seja, é pequena, ou como um tesouro que, precioso que seja, está escondido no campo. O Espírito tem força de transformar o mundo inteiro, mas Ele, quando vem em nós, vem dentro desta sementinha de mostarda, desse pequeno punhado de fermento, e é nossa missão fazer isso crescer. É nossa missão transformar essa nascente em rio. É nossa missão deixar o calor do sol irradiar em nós e através de nós. Portanto, não imponhamos impedimentos à graça, pelo nosso pecado, pela nossa tibieza, pela nossa indiferença à vida de oração. Se formos fiéis ao Senhor e o buscarmos dentro de nós, nós o veremos, e o apostolado será algo natural em nós, ou melhor, sobrenatural, porque é a fonte da graça, né? E assim o Espírito agirá, e nós o veremos, o testemunharemos, e não teremos mais dúvida nenhuma do que é que nós estamos fazendo com a nossa vida. Ele mesmo dará testemunho de vida eterna dentro de nós, e é isso que nós precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.